continuar aqui. Bem, então, a anatomia tem essa etimologia, né? Então, a origem é grega. E a palavra tem um sentido de analisar, pesquisar, estudar as estruturas separadamente, né? É o que nós realizamos, por exemplo, através da dissecção ou da dissecação, que, aliás, é o correspondente latino do grego anatome, né? Então, o grego tem né, um nome para esta arte, né, que também é uma ciência, né? Ela se consolidou como ciência na Renascença. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito disso, né, nos próximos slides, né, mas é sobretudo uma arte também, né, de apresentação do corpo. Ela é veiculada, né, trabalhada, além da área da saúde, né, da saúde humana, também na arte, né, nas diversas formas, né, de arte, como pintura, escultura e assim por diante, né. E o termo correspondente ao grego, como havia falado com vocês, é dissecção, né, vem de dissecare, que tem o mesmo sentido também, né, de cortar, né, ou separar as estruturas e estudá-las, né. Só que nós não utilizamos o termo dissecção, né, ou dissecação, né, como é o mais comum, né, que eu coloquei o menos comum no português, que é dissecção, mas também nós podemos falar em dissecação. Nós não usamos essa palavra como disciplina, né, mas como uma técnica ou parte da anatomia, né. Então, a anatomia utiliza desse aparato, né, da dissecção ou da dissecação para os seus fins, né, que é expor as estruturas e estudá-las, né, seja ao nível macroscópico, que é o que é feito mais comumente, né, a gente chama até de anatomia macroscópica, né, e não é redundante isso não, porque é também da anatomia a parte microscópica, né, apesar de que a partir da década de 20, 30, né, com o avanço aí das tecnologias e também do conhecimento, houve uma separação, né, essa separação ela foi mais incisiva no final de 40, na década de 50, 1950, por conta, né, do acúmulo de conhecimentos, né, da parte microscópica e do desenvolvimento, que é a embriologia, né? Mas a anatomia é mãe dessas outras áreas também, por isso que a gente chama, né, de anatomia do desenvolvimento, anatomia microscópica, né, que é histologia, citologia, né, que também entra na ultraestrutural, né, que é um ramo mais recente da anatomia, e a anatomia propriamente dita, né, que é essa anatomia macroscópica, tá bom? Bem, nós temos dois, vamos colocar assim, episódios, mas um não é nem episódio, né? É da história da anatomia. A anatomia tem uma história muito antiga e muito rica, né? Ela tem aproximadamente 2.150, 2.200 anos, né, de história. Isso vem de Galeno, né, das obras galênicas, e Galeno, ele persistiu, né, com a sua obra, vamos colocar assim, uma obra persistiu, né, porque ela foi além, né, da vida do Galeno, por aproximadamente 1.600 anos, 1.650, 1.700 anos, né? E aqui, inclusive, nesse slide, eu coloco, né, aqui a parte inicial, né, que a gente chama de frontispício, de uma obra, né, de uma das obras do Galeno, né? E o Galeno, ele foi refutado, né, por volta de 1543, né, inclusive há uma publicação em 1543, né, que refuta veementemente Galeno, né, porque Galeno, ele teve acesso, né, a espécimes humanos, né, mas certamente, até por conta da história dele, né, quando a gente pega a biografia para estudar, e essa é uma biografia indireta, né, de alguns historiadores antigos, da antiguidade, ele não admitia, né, as dissecções, né, ou dissecações em corpo humano, até para responder aí às necessidades da sociedade, a visão da sociedade, né, que era muito baseada em conceitos religiosos. Bem, então o que o Galeno fazia, já que ele não tinha corpos, né, ou tinha alguns corpos, mas não trabalhava a anatomia nos seus pormenores, né, como, por exemplo, através da dissecção, né, o Galeno, historicamente, né, isso tem registros, né, registrados cientificamente, né, através das evidências, ele não chegou a dissecar um coração humano, um estômago, né, um membro. Ele deve ter acesso a estruturas humanas, né, porque ele tinha acesso, era um médico, e tinha acesso a essas estruturas através do vivente, né, e muito provavelmente de alguns cadáveres, mas fazendo a chamada anatomia de superfície, né, que é, entre aspas, aí, uma anatomia menor, né? É uma anatomia reconhecida, é um ramo da anatomia, a chamada anatomia de superfície, onde trabalhamos também a chamada palpatória, né? Que também é um subramo, acaba sendo um subramo
da anatomia, chamada anatomia palpatória, mas como o Galeno, ele não teve o ímpeto, né, de fazer essas dissecções, e a gente até entende, né, para não ferir a sociedade, né, que era pautada em princípios religiosos, muitas das representações, né, e da descrição galênica, ou né, do trabalho galênico, é baseado em outros animais. Ele fazia uma espécie de anatomia comparativa, né, ou por comparação, mas ele não demonstrava as estruturas humanas. Então, ele não mostrava, por exemplo, uma região pélvica, né, um coração, como de fato é, né? Então, o que ele fazia? Ele pegava animais, né, muitas das vezes filogeneticamente relacionados, né, alguns primatas de escala evolutiva mais alta, né, próximos aos humanos, como chimpanzé, talvez aí orangotango, né? A gente não sabe exatamente quais foram os primatas, né, que ele trabalhou, e outros animais também muito distantes, na ordem filogenética, né, rãs, talvez canídeos, lupinos, né, e assim por diante, né. E ele extrapolava, né, essa anatomia para o humano, né. Então, nas representações galênicas, aqui não tem espaço, né, nessa aula de hoje, para colocar as representações galênicas e do André de Vesal, né, o André Vesalius, o André de Vesel, que são os nomes, né, de um grande pesquisador, anatomista, o pai da anatomia moderna, apesar de ser renascentista, que daqui a pouquinho eu vou trabalhar com vocês, tá certo? Mas vai ficar para uma palestra, alguma coisa que a gente vai fazer mais adiante, né, como atividade complementar. Bem, mas, então, quando você pega, a gente toma, né, as atividades galênicas, né, e o que ele descreveu, e as representações, não eram humanas, né? Você vê que a representação, por exemplo, cardíaca, né, as cavidades, ou as câmaras cardíacas, eram apenas 3, né? E isso na representação galênica, né? Ele fazia umas representações também de vasos incompatíveis, né, com a nossa espécie, né, com a espécie humana, né? E naturalmente que essa obra galênica é uma obra que versava, né? O versa, né, que tem ainda, né, a gente pode consultá-la, a gente tem aí uns programas, melhor, uns projetos, né, divulgação, consulta, mas versa uma outra anatomia, né? Então ele fazia esse tipo de comparação, né, extrapolando para a humana, e por incrível que pareça, isso aí era um compêndio médico que persistiu, como eu havia colocado, uns aproximadamente 1.600, 1.650 anos, né, até a chegada do André de Vesel, André de Vesalius, né, de Bruxelas, né. O Andréas, se vocês observarem aí embaixo, né, onde está escrito, a obra dele, né, a grande obra, data de 1543, então está em plena era, né, renascentista. Ele foi contemporâneo do Da Vinci, né, o Da Vinci faleceu em 1519, ele nasceu em 1514, né, mas quando o Da Vinci morreu, ele era bastante jovem ainda, né, veio de uma família de médicos, né, de notórios anatomistas que rodavam toda a Europa naquela época, né, aqueles estados europeus que tinham uma outra configuração que não atual, né, e ele né, na Universidade de Paris, ele desenvolveu um interesse bastante, passou por Pádua também, mas em Paris ele teve uma vocação, a vocação dele aumentou bastante, né, para anatomia, né, a tal ponto que ele era visto, né, no antigo cemitério dos Inocentes, na região central de Paris, vamos colocar dessa maneira, roubando cadáveres, né, tanto do cemitério quanto dos cadafalsos, né, das forcas, que aqueles condenados eram colocados, né, eram mortos, os condenados eram mortos, então ele removia esse material, né, e, pasmem, dissecava, né, na própria casa, né, na casa dele havia uma espécie de porão, e ali ele fazia as dissecções, né, naturalmente que, apesar da idade, né, da época, 1500 e pouco, né, 1520, 1530, a sociedade ainda não via com bons olhos a prática da dissecção, né, as múltiplas religiões, não só a cristandade, né, mas todas as outras, tinham muito receio, né, muito receio dessa prática por conta da questão do espírito, da corporeidade, então ele sofria essas pressões, né. O André de Vesalius, então, construiu a sua obra nessas condições, né, escreveu, né, e com uma precisão muito grande as estruturas humanas. E na obra, não diretamente, porque não poderia fazer isso, mas de forma mais indireta, ele rebateu Galeno. Então, à medida que ele apresenta um coração, né, bem estruturado, né, como é de fato, como ele está observando ali
na dissecção, né, com 4 câmeras, né, que fosse ler isso aí, né, iria ver que era uma afronta, né, à obra galênica, que era tida como uma coisa quase que divina, né, tanto que o Galeno, naquele período, era visto, né, pela igreja, não, eu vou colocar assim, não pela igreja católica, mas pelas igrejas, de uma maneira geral, né, da cristandade, como santo quase, né, pelo trabalho dele, né, junto pela obra também do Galeno. Então, sabiamente, o que o Vesalius fez, né? O Vesalius, ao terminar a obra, né, muito bem ilustrada, com ilustração anatômica precisa, ele fez com que a obra fosse em homenagem ao Carlos V, né? O Carlos V era o rei na época do que se tem hoje como Alemanha, né? Neto do Maximiliano I, né? E tinha um poder muito grande, né? Tanto aí político, né? E envolvido também a religião e assim por diante. Então ele fez essa obra com essa indicação, né? Essa homenagem ao rei Carlos V. E ao fazer isso aí, né? E uma obra primorosa que foi, né? São vários livros. Na época foram 7 livros, né? Que ele dedicou a Carlos V. Inclusive a obra, né? A coleção é conhecida como De Omni Corporis Fabrica Septem Libri, né, o Libri, os 7 livros dedicados, em latim, os 7 livros dedicados ao funcionamento do corpo humano, né, ele consegue uma certa proteção, né, até porque essa obra, né, essa obra chegou às mãos, né, de médicos, pesquisadores da época, outros anatomistas também, né, contemporâneos, né, que eram ali ligados, né, e tinham uma ligação muito forte com as teorias galênicas. Então ele irritou bastante todo esse pessoal, né? Mas ele tinha ali uma proteção através, né, dado pelo Carlos V, né? Mas o Carlos V não conseguiu protegê-lo todo o tempo, não, né? Aí o Carlos V também teve que ceder um pouco, né, à religião, né? E a igreja, na época, ela condenou, vamos colocar assim, o nosso André de Vesel, né, o André Vesalius, o André Vesaliano, a uma espécie de degredo, né? Mas ele ia ficar pouco tempo. Então ele foi ordenado, né, a viajar até a Terra Santa, né, e passar uma temporada na Terra Santa e retornar, né? Seria uma espécie de penitência aí, para não passar também a coisa muito folgada, né? Sem a análise da igreja, né? Sem essa punição da igreja. Então ele teve digamos, essa punição. No retorno, a nau em que ele estava naufragou, né, próximo ali a uma das, agora eu não recordo exatamente qual das ilhas gregas, mas numa das ilhas gregas, e ele veio a falecer, né, mas ele deixou uma obra fantástica, esses 7 livros, os originais, inclusive, dedicados, né, em homenagem a Carlos V, estão preservados, né. Nós temos edições em Pádua, edições em Paris, né, nos grandes laboratórios de pesquisa, né, e antigos, né, aqui do Ocidente, e por onde também o Vesalius passou, né, e ele é considerado o pai da anatomia, né, o pai da anatomia moderna, tá certo? Apesar de não ser no período moderno histórico, né, o histórico moderno, ele vem lá da Renascença, né, não há provas também que o Da Vinci tenha influenciado, né, o Vesalius, até porque ele morreu em 1519, o Vesalius em 1514, né, nasceu, e muita coisa do Da Vinci foi foram descobertas tempos depois, né, aí nos anos 1600, 1700, né, 1800 também. Então foi uma obra original, né, mas ele quebrou com aquela ordem toda que existia na época galênica, né, ou o Tratado de Galeno. Isso aí realmente enfureceu muito, né, a sociedade e outros grupos também, né, grupos religiosos, né, e grupos políticos, grupos de cientistas, né, que tinham o Galeno como alguma coisa fechada, né, acabada, imutável, né. Tanto que, para vocês terem uma ideia, uma curiosidade, né, isso aí tem a registro histórico a respeito, que a sociedade, a igreja e assim por diante tiveram que aceitar, né, essa nova condição do ser humano, né, porque a obra do Vesalius mostrava com muita qualidade as estruturas, né, as representações humanas de órgãos, né, e inclusive de anatomia de superfície, esqueleto e assim por diante,
e quebrava com essa ideia do Galeno, né? Mas o que eles deram como resposta a isso, né? Falaram que o ser humano evoluiu, né, daquele período de Galeno para aquele momento, né? A gente sabe que esses 1.500, 1.600 anos não é tempo suficiente para uma evolução profunda, né? Com a mudança aí de cavidade cardíaca, né? De estruturas musculares, nervosas, vasculares, e assim por diante, né? Mas, assim, para não deixar o Galeno em desonra, né, fizeram, na época, né, esta consideração, tá? Agora, o Vesalius também, ele é vamos colocar, ele é o responsável pela primeira apresentação anatômica, né? Como fala apresentação anatômica, deixa até escrito aqui embaixo, é a primeira preparação anatômica, né? A preparação anatômica, se a gente for pegar, né, a história da anatomia como um todo, nós tivemos muitas, né? Só que muitas dessas preparações anatômicas, né, até do período antigo, tinha muito a ver com a parte ritual, né, ritualística, de funerais, né, com o uso de vasos canópicos, né, pelos egípcios, e assim por diante. Mas uma preparação com a ideia, né, ou com a intenção de demonstrar as estruturas com precisão, né, e correções, e uma montagem muito precisa, né, fora essas influências aí místicas, é dado ao André de Vesalius. Inclusive, esse esqueleto que vocês estão observando aí está na Universidade de Basel, na Suíça, né, e veio de um condenado, né, o Jacob von Carré. Ele foi condenado à forca, né, e após né, a morte desse indivíduo, ele foi dado ao André de Vesalius para dissecar, né, ele dissecou, e na época não existia aí uma forma de conservação dos corpos eficaz, né, conservava muito em natrão, né, tinha aí outras formas, né, de conservar, só que normalmente essas formas de conservação, elas provocavam as mumificações, né, o natrão é o sal do deserto, né, foi muito utilizado, né, no Egito para fazer essas mumificações, e acabava provocando a mumificação, e a mumificação não é muito boa para estudar anatomia, né? Você tem que manter também ali um certo nível de cuidado, e assim por diante, né? Mas perde muito em detalhe, né? Uma vez que as estruturas, elas sofrem diminuições, né? Por conta aí da desidratação no processo de mumificação. Mas, de qualquer maneira, ele dissecou, e a dissecção também na época era pública, né? Estudantes de medicina, artistas, o povo em geral, né? Pagava ali uma espécie de entrada, né? E assistia a essas dissecções, né? Com a ministração de conteúdo. Ele ministrava e acabava, né? Por reduzir todo o indivíduo, né? As partes eram sepultadas ou dadas a cães, né? Infelizmente tinha toda essa ideia naquela época, né? E ele reuniu os ossos e fez essa montagem, que é o esqueleto de Basel, que está na Suíça, né? E a primeira preparação anatômica, como eu falei com vocês, com esse fim, né? De ensinar a anatomia, ou de ministrar a anatomia, tá? Lembrando que outras preparações existiam, né? Anteriores, só que não tinham rigor, a intenção, como a de André de Vesal. Lembrando também que é o pai da anatomia moderna. No entanto, o período histórico é do Renascimento. Tá? Bem, agora um caso interessante, né? Por que eu vou colocar esse caso aqui? É porque foi, né, através dessa situação, né, que existia ali na época vitoriana, né, da Inglaterra, no início do século XIX, por volta de 1820 aproximadamente, que foi promulgada em 1830, por conta disso que foi promulgada em 1832 o Ato Anatômico. Então, o primeiro documento, né, de anatomia que rege sobre a atividade anatômica, né, quem poderia fazer atividade anatômica, quais as condições para atividade anatômica, doação de corpo, né, ou doação de corpos, quem poderia doar, quais universidades, institutos, né, no período que poderiam receber isso aí. Então, esse documento chamado de Ato Anatômico, que foi promulgado na Inglaterra em 1832, ele nasceu de um episódio muito interessante, curioso, né, que tem a ver com os ressurreicionistas. Esses ressurreicionistas também eram conhecidos como os coletadores da morte, né? Eram indivíduos, né, normalmente empobrecidos ou pobres, né, que viviam ali
na Irlanda, na Inglaterra, Países Baixos, né, atualmente, Países Baixos, ó, Escócia, né? A Escócia, inclusive, ela, na época, estava em construção um importante canal, né, o chamado Canal da Integração, e esse Canal da Integração começou na cidade de Edimburgo, né, na Escócia. E, bom, enfim, nesse período, né, exatamente nessa região, né, Escócia, Irlanda, muitos irlandeses iam até Escócia ou Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, no restante da Grã-Bretanha, para fazer alguns trabalhos, né, para o Estado, né, e um grande trabalho era o chamado Canal da Integração, né, que ia de Edimburgo até Glasgow, né, e o fluxo de pessoas para lá, né, muito pobres, tal, fez com que dois se conhecessem, né, os chamados Williams, né. Nós temos o Burke e o Hare. O William Burke e o William Hare se conheceram nesse período, por volta de 1819, 1820, né, eles faziam pequenos trabalhos, tinham suas esposas também que acompanharam, filhos, e assim por diante. E por que eu estou contando essa história para vocês, né? Porque eles tiveram uma ideia muito infeliz, né, de começar a matar, né, pessoas, né, também de classe social mais baixa, pessoas pobres, e vender esses corpos para as universidades, né? Na época, na Escócia, nós tínhamos duas grandes universidades, vamos colocar assim, né? Uma não era bem universidade, né? Era uma associação médica, mas que também fazia ali os seus trabalhos de dissecção, né? Porque dissecção e anatomia, nesse período, elas estavam no auge, né? Até porque também não tinha ali muitas coisas da medicina, né? Como tem hoje, você tem bioquímica, você tem aí a parte de imaginologia, né? Você tem uma série de equipamentos, né? E acaba a anatomia ficando com uma fração menor, né, desse tempo aí, atualmente, né? Mas na época, a anatomia tinha uma carga horária muito alta, era quase todo curso de medicina, né? Também o curso era menor, né? Hoje são 6 anos e pouco, né? Em algumas universidades, né, do exterior, 6 anos e meio, enfim, né? Tem ainda também as residências, né? Mas naquela época eram uns 4 anos, de 3,5, 4 anos, de atividades intensas, né? E seria basicamente cirurgia, né? Alguns procedimentos ali ortopédicos, né? Cirurgia e obstetrícia, né? Que era muito comum também, vamos colocar assim, atividade médica obstétrica, né? Bom, tem outra história também que eu vou contar para vocês em outra oportunidade a respeito disso, inclusive com o surgimento das luvas, né? Mas, enfim, a carga horária é maior para a anatomia. Então, havia uma necessidade muito grande de corpos, né? E, antes do ato anatômico, né, que eu falei, né, que foi promulgado em 1832, era muito comum, né, essas doações irregulares de corpos. E nisso aí surgiu esse grupo, né, de ressurreicionistas, né, ou coletadores da morte, que faziam esse trabalho, iam aos cemitérios, né, ainda quando o corpo estava, vamos colocar assim, entre aspas, fresco, exumavam esses corpos, né, removiam esses corpos da terra e entregavam, né, vendiam para as universidades e ganhavam ali algum dinheiro, né? Então, tem até, inclusive, uma tabela, né, da época dessas universidades, né, e a Universidade de Edimburgo também comprava, só comprava com valor menor, né? Quem comprava muito era um instituto, né, de pesquisa, né, de antropologia e anatomia humana, mas também funcionava botânica, do professor Robert Knox, o famoso Knox. O Knox até hoje nós referenciamos, né? Para vocês terem uma ideia, publiquei recentemente um trabalho em que nesse trabalho tem uma referência do professor Knox, né? De 1820 e poucos, se não me engano, 1822, né? Eu falei com vocês que a anatomia, ela é muito estável, né, em termos assim, de estruturas, né? Apesar da terminologia mudar bastante, né? Você tem um incremento aí de tecnologias e assim por diante, mas existe uma estabilidade, né, estrutural, porque também as coisas não evoluem dessa maneira, né, no tempo humano, o tempo é outro, né, para acontecer essas, digamos, essas grandes evoluções e modificações estruturais, né, macroscópicas. Talvez microscópica aconteça com um tempo um pouco menor, né, ultraestrutural, mas a macroscópica não. Mas, enfim, então eles compravam esses corpos, né, e isso fomentou, né, nesses dois Williams, no Hare e o Burke, que se conheceram no canal da União, a ideia de vender corpos, né,
mas aí eles não faziam a exumação, né? Eles praticavam o homicídio, né? Então, eles se associaram a uma pensão, né, na região de Westport, né, lá em Edimburgo, e essa pensão é uma pensão, né, para pessoas mais pobres, que estavam, né, esse fluxo todo para a construção do canal da União, de Edimburgo até Glasgow, e ali eles praticavam esses homicídios, né. Então, os indivíduos eram normalmente mulheres, né, mulheres e crianças, e homens mais velhos, né, eram embebedados, né, e depois eles provocavam sufocação, tá? Então, para não deixar muita evidência, né, forense, marcas, e assim por diante, né? E eles foram descobertos, né? Houve, né, toda uma devassa, descobriram que no tempo que eles estiveram ativos, né, aproximadamente 15, 17 corpos, né, e eles entregaram para a universidade, né, tanto para o Instituto do Professor Knox, quanto para a universidade, né, a laureada Universidade de Edimburgo, que ainda é ativa, né, uma das mais importantes universidades do mundo, né, e em termos de anatomia, né, nós temos essa universidade como referência, né, da escola anglo-saxã. Bem, e graças a isso, né, essa descoberta, né, houve a Inglaterra, não só a Inglaterra, né, mas toda a comunidade ali, né, da Grã-Bretanha, se reuniu, né, no parlamento e promulgaram, né, em 1832, esse ato anatômico. Então, é um ponto histórico que eu costumo falar nessas introduções, né, que é muito importante para a anatomia. Então, são dois aí, né, o surgimento lá do André de Vesalius, né, com a sua obra De Omni Corpus Fabrica Septem Liberi, os 7 livros dedicados ao funcionamento do corpo humano, foi um marco anatômico, né, e também na medicina, né, porque ele estabeleceu ali a verdade da representação humana, das estruturas, e assim por diante. E esse caso curioso, né, dos amigos Williams, né, se vocês forem pegar alguns textos aí, eles falam em irmãos Williams, não, eles são amigos, eles se conheceram, apesar da origem ali do norte, da Irlanda do Norte, né, eles vieram de um ponto ali, da Grã-Bretanha, só que não se conheciam na Irlanda, vieram a se conhecer, né, na Escócia, exatamente na construção do canal, e tiveram essa infeliz ideia. Mas graças a isso, né, houve esse primeiro documento, né, relativamente recente, né, em termos de história da ciência, né, e anatomia principalmente, que é de 1832. Inclusive, os outros documentos, né, das demais escolas anatômicas, por exemplo, a brasileira, né, representada pela SBA, a norte-americana, a Federação Internacional de Anatomistas, e assim por diante, todos eles têm como documento base, o básico, né, o primeiro documento, o ato anatômico, né, que teve essa história que eu falei com vocês de maneira bem sucinta aqui, tá? Porque a história é muito mais complexa, né, em termos de enredo, personagens, e assim por diante. Aqui é só para vocês terem uma ideia como que eles faziam na época, né, os familiares, vamos colocar assim, né. Aqui nós temos uns gradis, né, que estariam envolvendo aí, ou iam envolvendo os caixões, para dificultar que esses saltadores, né, de corpos fizessem seus trabalhos, né? Então, eles tinham toda essa preocupação, né? Ou procuravam enterrar também os seus entes depois de um tempo, né? Aquela região é uma região mais fria, então tinha que esperar um pouco mais de tempo, uma semana, aproximadamente, quando o corpo já começava com os processos mais avançados, né, de deterioração, né, de putrefação, que eles procuravam um cemitério para fazer para sepultar os seus entes, né? Sepultação ou enterro, porque já não seria, né, útil esse cadáver humano para a prática da anatomia, né? O risco é muito grande e a estrutura já começa um processo de liquefação, né, pela putrefação, e você não consegue estudar, além do risco que eu falei com vocês, né? Mas existiam esses aparatos aqui, ó, esses gradis que iam diretamente nos caixões, ou por fora também, olha, esses gradis aqui, né, em que fazia essa proteção, e às vezes até pagavam aí um vigia, né, para ficar ali uma semana, ou 15 dias no máximo, né, a depender da temperatura, né, das condições de morte também, para fustigar ou evitar esses saltadores, né, da morte, os colheitadores da morte, tá bom? Aqui tem até um desenho aqui, não da época, né, depois, né, superior, em data, mostrando como que eles faziam, né? Eles pegavam esses corpos, colocavam em tonéis, caixas, barris e assim por diante, e rolavam até a universidade,
E pasmem, né? A universidade naquele período comprava esse tipo de material nessas condições, né? Lógico que não passavam recibo, né? Porque não tem disso, e também não recebiam ali nenhuma documentação, né? Simplesmente recebiam aquele material, né? E aqui da época de um jornal de Edimburgo, né? Logo após o ato anatômico, não, mas o enforcamento de William Burke, o Hare, ele não foi enforcado, William Burke foi enforcado. Aqui eles fizeram no jornal da época uma grande reportagem, né, a respeito dos ressurreicionistas, né, dos saltadores, dos colitadores da morte, e tem lá algumas ilustrações. Aqui é uma ilustração que eu tirei do jornal da época, né, disponível na internet aí, a respeito do caso. Tá? Bem, pessoal, e atualmente, né, não mudou muita coisa, não, em termos de procedimento anatômico, né? Lógico, nós temos legislações muito rígidas, né, sérias, já bastante consolidadas, e elas são melhoradas, né, ao longo do tempo, né? Mas o aparato é a mesma coisa, né? O que posso dizer para vocês que teve, assim, de grande avanço, né, no estudo anatômico, hoje nós usamos, né, o Laskovski, a gente usa o formol, né, o formol é o mais conhecido de todos, né? Nós também trabalhamos com a glicerina, né? E um método atual que é a plastinação, que é a plastinina, né? E a técnica é chamada de plastinação. Tem aí um aparato maior, né, em termos de tecnologia para plastinação, né? O laboratório ele é relativamente caro para ser montado, mas as peças, daqui a pouco eu mostro para vocês umas peças assim, elas são de excelência, né? São muito bonitas, você consegue trabalhar ali e preservar, né, fora de meios líquidos, né? Isso aí por um tempo bastante grande, né? Aqui eu tenho um pouquinho da que a gente usa, né, para esses procedimentos de secção, né? Nós temos tesouras de vários tipos, né? Tesouras de ponta romba, do tipo Metzenbauer, para fazer divulsão, tesoura de ponta fina curva, né? Bisturi com lâmina aqui, cabo, né, que está montado, pinças, né, pinça anatômica, pinça dente de rato, pinça clínica, então vários. O que a gente faz? A gente adapta esses instrumentos cirúrgicos, né, para a prática da anatomia, né. Aqui embaixo uma peça nossa glicerinada, um corte transverso, né, da região torácica, aqui ao nível de T4, T5, né, estou observando pelas estruturas, né, o nível. Vocês estão observando aqui o corte de ponta-cabeça, né? A gente está observando os pés para a cabeça do indivíduo, tá? Então, esse pulmão aqui é o pulmão direito, aqui é o pulmão esquerdo, né? Um pedaço, pelo menos, do pulmão esquerdo. O restante aqui, ele se perdeu, né? No corte, tá? O mediastino médio, né? Aqui eu tenho um pouco de pericárdio fibroso, seroso parietal, o coração propriamente dito, né? Com as câmeras aqui ventriculares, epicárdico, pericárdio seroso visceral, assim vai, né? Aqui eu vou mostrar só para ilustrar, né? Que é uma peça cortada transversalmente, né? Glicerina, que a gente usa bastante, né? E consegue preservar bem as estruturas e preserva por muito tempo, tá? É uma pergunta que ocorre muito: quanto tempo fica um cadáver no laboratório? Bom, depende do tratamento que vocês vão, né? Que a gente vai empregar ou dispensar, melhor dizendo, nesses materiais, né? Se for bem cuidado, né, colocado em frascos, né, o formol, o líquido conservante, seja qual for, né, o formol é o mais comum, mas pode ser Laskovskis, glicerina e assim por diante. Se for trocado com regularidade, né, se for manuseado com cuidado, delicadeza e assim por diante, costuma ficar, bom, pra vocês terem ideia, as preparações mais antigas do mundo, né, elas têm algo em torno de modernas, as preparações modernas mais antigas, estão aí com 150, 170 anos aproximadamente, né? Conservadas em formol glicerina, né? E tem outras formas também de conservação, né? Não perde, né? E quando você olha, você pega, parece que foi obtido anteontem, né? Um material de 100, 90, 80 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa universidade na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, né? Logo no início da carreira, chamada Uniup, lá para o curso de medicina, e que tinha lá, tem ainda, né? Lá um feto, que foi dissecado pelo professor Adib Jatene, né, quando esteve naquela região, logo após a formatura dele, na Escola Nacional de Medicina, que é a atual UFRJ, né, ele foi para essa região. E, na época, o feto já estava com 50 para 60 anos, acho que uns 50 e poucos anos, né, de uso no laboratório. E você pegando, ele ficava bem conservado, né, na frascaria, você pegando, dava a impressão que ele foi obtido 2, 3 dias, né, atrás,
vindo de um hospital e assim por diante, porque o pessoal conservava bastante bem. Esse professor Adíbio Jatene, acho que a maioria não vai conhecer não, né, mas ele foi aquele idealizador da CPMF, né, daquele imposto, né, sobre circulação financeira e assim por diante, né, lá do período do FHC, né, do segundo governo do FHC. Mas, enfim, um grande médico, já falecido, cardiologista, né, mas estou contando essa história para dizer, não tem a imagem aqui desse feto, não, mas ele tem uma data, né, de conservação bastante grande, né. No Brasil, as coleções mais antigas são as de Salvador e Rio de Janeiro, né, até por conta da história, né, do desenvolvimento do Brasil, né, são duas grandes cidades, que na época também, né, eram muito fortes na parte da ciência e medicina, né, as primeiras escolas ocorreram nessas duas cidades, Salvador, né, e no Rio de Janeiro. Então, lá, né, nós temos nessas cidades um acervo bastante grande e antigo, né, incorporado das universidades federais da Bahia e do Rio de Janeiro, né. Aqui é um técnico lá da Uniup, que eu estava orientando aqui uma dissecção de pelve, né, pelve períneo, né, que é uma pelve feminina, na verdade, semissecada. E aqui de uma outra universidade que eu trabalhei também, já em 2009, a Federal do Triângulo Mineiro, né, eu auxiliando aqui o Jean, né, que é um técnico de lá, na dissecção da interface entre perna e pé, né, aqui ao nível do tornozelo. Ele está trabalhando aqui a musculatura extrínseca, né, que são tendões de músculos extrínsecos, com a parte vascular também em evidência, né. Aqui nós temos alguns músculos, né, e vasos sendo tracionados. Mas, enfim, isso só para orientá-los, né, e para mostrar que essa atividade ela é bastante antiga. Nós usamos um armamentário, né, muito comum, que são tesouras, pinças, né, cabo de bisturi, assim por diante, e fazemos, né, realizamos uma série de trabalhos aí de excelência, né, e trabalhos publicáveis, né, e são publicados também, né. Como eu disse, a gente tem técnicas diferentes, né, e modernas, né, com emprego aí de tecnologias mais sofisticadas, né, e caras também. E essa técnica é a plastinação. Ela foi desenvolvida pelo professor Rangers, né, o Guter von Rangers. Ele não é da área da saúde, não é médico, ele não vou falar era, não, né, ele está bastante debilitado, ele não está trabalhando mais nessa atividade, já é um senhor bem idoso, mas ele era um químico que desenvolveu uma tecnologia de conservação baseado no polímero, né, que é a plastinina. Eu já fiz até um curso internacional, não com ele, né, mas com os discípulos dele, o professor Carlos. O Carlos é um brasileiro, né, que trabalha e pesquisa nos Estados Unidos, e tem um grande laboratório, né, de plastinação. Então, a gente não tem condições ainda no nosso campus, né, de produzir peças assim, como esse bovino aqui, né, como aqui na UFES, né, na Federal do Espírito Santo, né, o professor Atelson tem uma coleção muito grande, e ele é o que mais faz a plastinação no Brasil, tá, que eu peguei, inclusive, lá do museu do professor Atelson, né, essas duas imagens aqui, de peças plastinadas, né. A vantagem da plastinação é que você não precisa de repor líquidos, né, você substitui, ou seja, eu não preciso de colocar esse material em meios líquidos, como formol, glicerina, e ter aquele cuidado ali, corrente, né, de ficar trocando essas substâncias. Você injeta o material, né, nesse indivíduo, isso aí é feito, né, sob determinada temperatura, né, e é feito também a vácuo, tem risco de explosões, certamente toda a tecnologia ali é blindada, né, você tem recursos ali para evitar essas ocorrências, né, essas possíveis ocorrências. Mas vocês vão obter peças, né, com essa qualidade aqui de conservação, né. Isso aí também é para a vida toda, né, sabendo aí conservar, né, e manter as estruturas, né, evitando aí proliferações fúngicas, essas peças ficam, né, vamos colocar assim, para sempre, né, apesar de que essa tecnologia da plastinação, né, esse método da plastinação, ele é relativamente recente, né, tem pouco mais de 60 anos, deve ter uns 62, 63 anos, né, que está sendo utilizado, só que agora, né, virou uma coqueluche, vamos colocar assim, né, né, os anatomistas, né, nos diversos laboratórios, porque barateou bastante, né, os materiais, os insumos, né, e a plastinina, que é um polímero bastante caro, né, antes era mais, né, agora ficou um pouquinho mais barato a utilização dele. Bem, tudo bem, pessoal? Posso continuar?
Vocês têm alguma... Pode sim, professor. Ótimo, então. Bem. Oi. Dissecção e plastinação? Isso. Bom, a plastinação é só um método de conservação, como, por exemplo, a glicerina vai ser um método de conservação, né? É uma substância que você vai utilizar para conservar ou para preservar, né? A diferença vai estar em preservação e conservação, tá? O formol também, né? Só que, e agora, para eu trabalhar, na verdade, submeter, né, um órgão ou um indivíduo como um todo à plastinação, ao formol, a glicerinação, né, que é a glicerina, a formalização, que é o formol, e assim por diante, ele tem que passar por um processo de dissecção, né, ou às vezes não. Você pode pegar o indivíduo inteiro, né, sem dissecar, ou seja, sem cortá-lo, né, removendo, por exemplo, a pele, a tela subcutânea, né, ali secando um segmento qualquer, vamos imaginar que vai dissecar o canal braquial, né, o canal braquial, o canal de Cuvier, né, o francês aí, foi um pesquisador que estudou, foi o primeiro, né, a detalhar esse canal braquial. Então, se eu realizar esse processo de disposição das estruturas, eu estou fazendo a dissecção ou dissecação, né, que são as 3 formas mais faladas em português, tá bom? Feito isso, eu posso mandar esse material, ou não, né? Eu posso pretender ali uma peça para anatomia de superfície, para ensinar, por exemplo, a palpação, tá? Então, aí não vou estar utilizando desse método da dissecção, né? E aí, feito isso aí, a gente submete o material, né, que a gente chama de material, o espécime, ou as peças, né, para os meios de conservação, tá bom? Os meios mais comuns são os que eu falei inicialmente, que são formol, glicerina, Laskowski, né, que é o Laskovski, que é uma solução mais complexa, que envolve, né, uma parte de formol, tem uma porcentagem ali de aproximadamente 10% de formol. Deixa eu ver, parece que tem alguém aqui para entrar, só um instantinho, pessoal. E a plastinação também, né? Agora, a plastinação, deixa eu permitir que eu acesso. Ô, professor. A plastinação, ela requer uma estrutura maior, né, mais complexa, e requer, fundamentalmente, uma substância chamada plastinina. O caro da montagem disso aí é essa substância, tá? Hoje barateou, eu não vou saber falar preço, tabela, que não, tem que pesquisar isso aí, também o preço é flutuante, tá? Mas tem uns equipamentos para fazer isso aí. Então, assim, dissecção, né, ou dissecação, é um método que a gente utiliza ali com a tesoura, bisturi, né, serra, a gente usa muita serra fita para fazer os cortes transversos, né, e assim por diante, né. O formol, a glicerina e a própria plastinação são os meios que nós vamos utilizar aí para fazer essas fixações, conservações, preservações, né? O mais importante fixador que nós temos no laboratório é o formol. O álcool também é utilizado, só que o álcool desidrata muito, né? As peças ficam mais escurecidas e tem risco também, né? Um risco ali de fogo, de explosões e assim por diante. Apesar de utilizarmos o álcool na preparação de glicerina, que vão ser submetidas a glicerina, tá bom? Então, nós temos essa diferença aí, né? Então, dissecção é a técnica para expor as estruturas, e o restante que eu falei com vocês são as formas de conservação, preservação e ou fixação, tá? Tudo bem? Ok. Bem. Oi. Depende muito. Mas, normalmente, quando você pega peças muito escurecidas, né, essas peças tiveram contato maior com o álcool, como quando da glicerinação, tá? Isso acontece. Agora, tem peças também mais escurecidas que pode acontecer do formol, de ficarem expostas, né, ao relento, à atmosfera, e a atmosfera, a gente usa a seguinte expressão, a atmosfera queimar a peça, né? Então, vocês vão pegar, às vezes, algumas peças que tem umas manchas, né? A gente chama de queimados, né? Não é de queimadura, como, por exemplo, de causas mortes, né? E, eventualmente, pode até ser, né? Mas muitas dessas manchas né, que acabam estragando a peça, né? Porque perde ali muito das estruturas, né? E do detalhamento, né? E da diferença, por exemplo, entre osso, músculo, face, assim por diante.
tem a ver com a má conservação, né? É um erro aí de prática. Então, as pessoas, por vezes, deixam, né, naqueles tanques, como chama, naquelas frascarias, né, que utilizam no laboratório, mas com um pedaço para fora. Então, você teve contato, né? Ele está falando de Alice, não é? Olha, você teve contato, então, no início de 2020, né? Depois teve a pandemia, parou tudo, né? Mas teve contato aí um pouco com essas peças, né? Então, você deve ter reparado que algumas estavam queimadas, principalmente extremidades, né? Pé, mão, né? Mas é por conta dessa questão da conservação mesmo, tá? O formol em si, não, ele não faz isso, tá? O álcool vai fazer e a péssima conservação, né? Então, você pode submeter qualquer dessas substâncias. Mas se você deixar em contato com ar, né, ou com ar atmosférico, vai acontecer estas queimas das estruturas, né? Fora que vai propiciar aí proliferação fúngica, bacteriana, né? E vai estragar mais a peça ainda, tem risco de contaminação, tá? Bem, o estudo da anatomia humana, né, e quando eu falo anatomia humana macroscópica, né, porque também tem um estudo microscópico, ela é baseada em dois conceitos. Ela pode ser baseada em dois conceitos, um conceito amplo e um conceito restrito, tá certo? Esse conceito amplo tudo que envolve anatomia, né? Quando eu falo, né, eu faço trabalho, um tratado de anatomia, né, e que ele versa normalmente esse sentido amplo, né, ele vai trabalhar anatomia macroscópica, anatomia microscópica, a embriologia, que é o desenvolvimento, né, então ele abarca tudo que está associado à forma, seja macroscópico, microscópico, ou, né, forma relacionado ao desenvolvimento, né? Então, esse aí é o conceito que nós chamamos de conceito amplo da anatomia. Eu trabalho muito, não sou eu não, tá? Modernamente, o anatomista trabalha muito pouco o conceito amplo, que não dá tempo, né? E também, ele teria que adquirir mais competências do que ele já tem, né? Que é da anatomia macroscópica no sentido restrito, né? Quais são essas competências? Ele teria que dominar a citologia, teria que dominar a histologia, né, a embriologia, a genética, e assim por diante. Mas não dá, né? Infelizmente, o ser humano não tem essa capacidade, né? Tem umas pessoas muito boas, né, excepcionais, mas normalmente, como os conteúdos são muitos, né, e muito profundo, elas acabam se especializando, ultra especializando, né, nesse sentido, ou nesse conceito amplo, num determinado segmento, né? Então, por exemplo, você pode encontrar um anatomista especializado em sistema nervoso central, tá certo? Ele vai saber, por conta, né, de ser um sistema só, né, estruturas são muito relacionadas ali e tal, ele consegue desenvolver a macroscopia, a microscopia e o desenvolvimento, né? Ainda trabalhar ainda com não só o desenvolvimento ontogenético, né, mas ele consegue também, eu conheço alguns, que conseguem também extrapolar para o filogenético, né, com outros animais também, fazendo anatomia comparativa. Agora, imagina isso aí em todos os segmentos do corpo humano, né, de pele a ossos, né, trabalhando as múltiplas, né, variações, inclusive com as múltiplas variações, né, e patologias, né. Então, seria assim, é impraticável. Então, o que nós trabalhamos, e que não era tão impraticável assim, como eu falei com vocês no início da aula de hoje, nas décadas de 1910, 1920, 1930, aproximadamente, a quantidade de informações a respeito desse restante da anatomia, né, que foge da macroscópica, era menor. Você tinha menos conhecimento de citologia, de histo, né, de embriologia, de desenvolvimento, né, genética, assim por diante. Então, você conseguia abarcar essas outras áreas também. Então, o anatomista, nesse período, ele dava essas aulas, né, junto aí da chamada macroscópica. Então, atualmente, nós trabalhamos anatomia no sentido restrito, no conceito restrito, tá? E esse conceito restrito é a macroscópica, trabalhamos apenas a macroscópica, tá? Mas agora, eu também, como eu trabalho há muitos anos, né, com anatomia, a gente incorpora, né, por estudos, enfim, né, por cursos que a gente realiza e contatos que nós temos, né, com as áreas, né, próximas, informações que ajudam a macroscopia, né? Então, vez ou outra, eu vou falar com vocês, é muito difícil acontecer isso, mas vez ou outra eu vou falar com vocês a respeito de uma estrutura, desculpe, ultraestrutura de cartilagem. Falar assim, olha, essa cartilagem aqui é alina, por isso, por isso, por isso. Essa aqui é uma cartilagem elástica, né, por conta dessas características aqui, né, lógico, eu não vou conseguir informá-los, né,
com a visão desarmada, né? Mas eu vou trazer, né, um repertório de conhecimentos para vocês saberem, né, que ela é elástica por conta disso, é fibrosa, é cartilagem fibrosa por conta disso. E assim vai, né? Falar assim, olha, esse urso aqui tem esta depressão, né, esta hipoplasia, né, por conta aí de uma atividade osteoplástica de células, né, osteoplásticas, maior por conta dessa patologia, por conta de uma compressão, né, que tem a ver com a remodelação óssea, né, essas informações elas virão, né, a partir da macroscopia, tá bom? Mas, como é muita informação, se eu for entrar com essas também, aí eu perco o quê? A macroscópica, né, e tem colegas que vão trabalhar microscópica. Então, é da anatomia, né, historicamente, essa questão que eu estou falando com vocês, o conceito amplo e o conceito restrito. Nós trabalhamos atualmente esse conceito aqui, ó, o conceito restrito, né, atualmente desde a década de 40, 1940, né, por conta do aumento, né, das informações aí na ciência. Bom, e o conceito restrito ainda pode ser estático ou dinâmico, tá certo? Essa anatomia humana macroscópica pode ser ainda estática e dinâmica. Eu trabalho a estática, tá certo? O que é a estática? É o cadáver, né? Aí ele tem um cadáver conservado, né? Vários fluidos servem para conservação, né? Mas ali eu não vou conseguir fazer, por exemplo, né, no estático, uma auscultação, né? Eu posso falar com vocês, olha, no segundo espaço intercostal do lado direito, no segundo espaço intercostal do lado esquerdo, né? A gente vai auscultar, né, que são os ictus cordis, né? Aórtico e pulmonar, né? Eu imito essa sentença, falo sobre isso e outras, né? Outros pontos de auscultação, por exemplo, como a auscultação pulmonar, né? E assim por diante. Mas eu vou conseguir auscultar, né, esse cadáver, eu não vou conseguir botar esse cadáver, né? Porque ele não tem atividades ali, né? Não é vital, né? Então, estou trabalhando ali esse sentido, né? É estático. Agora, tem essa anatomia também, né? Macroscópica, quer dizer, trabalhando esse conceito restrito, dinâmica, né? Então, é um ramo muito interessante, né? Relativamente recente, né? Que veio aí de uma necessidade da anatomia palpatória, né? Veio da clínica, de uma necessidade clínica. Então, desenvolveu, inclusive, a palpatória. Mas também tem a auscultatória, né? Que você utiliza ali de um paciente, de um colega, né? Enfim, né, de uma pessoa contratada, né? Pode contratar também, existe nas grandes universidades, né? Essa possibilidade de você contratar ali uma pessoa para que sirva de modelo a prática da dinâmica, onde você vai realizar, né, palpação, auscultação, coisa que no cadáver você não consegue, tá bom? Então, tem esses dois pontos, naturalmente, que a maioria, tá, gente? Né, estou falando do mundo, né? Trabalha na macroscopia o conceito restrito e estático, né? Bem, ainda nós temos os métodos de estudos da anatomia, como qualquer ciência, né? Nós temos os métodos. E o nosso é de observação e experimentação, né? Observação e apreciação dos fatos naturalmente, né? Isso é uma técnica, né, muito importante. Se aprende muito observando, né? Fazendo as inspeções, né? Mesmo que você ali não tenha oportunidade, né, de estar dissecando, porque para dissecar, por exemplo, na nossa universidade, a gente vai pedir que vocês entrem numa liga, né? Ou sejam monitores, para fazer essa dissecção, né, essas preparações. Mas só de estar ali ao lado, observando o colega, né? Vocês vão ter essa oportunidade depois. Mas ao lado, observando o colega dissecar, né? E tendo ali um atlas, alguém para responder algumas coisas, às vezes ou outro, um professor, né? Que vocês podem consultar, a sua observação já ajuda bastante, tá? E a experimentação, né? Experimentação, a interferência do homem provocando os acontecimentos, né? E aí, o que é forte na anatomia é a dissecção, tá? Mas pode ser utilizado como método de estudos ainda, né? E como desdobramento da observação e experimentação. A palpação, como eu falei com vocês, né? Isso no indivíduo vivo, né? Seja na parte dinâmica. A auscultação, tá? A mensuração pode ser feita tanto em vivo quanto no cadáver. Naturalmente, quando você fazer um artigo falando sobre antropometria, né, ou morfometria de um determinado segmento, você tem que dizer, né, do tempo que foi conservado, das condições de conservação, né, porque há alterações estruturais, e isso modifica bastante, né, o resultado ali das medidas, né, da métrica que você vai estar utilizando, né. Então, na verdade, essa mensuração ela pode ser realizada tanto em cadáver, nós estamos mensurando atualmente um forame, né, raro no crânio, chamado forame petrosfenoide. Então, a gente não tem muita preocupação, não, né? Porque é parte óssea, tá? Em termos de variação, né?
da estrutura em decorrência, né, da morte ali, porque as estruturas, elas sofrem alterações, né, dimensionais, né, pós-morte, porque são estruturas ósseas, mas, de qualquer forma, a gente tem que relatar, né, as condições de conservação, se foi de cemitério, se foi feita uma produção de ossos em laboratório, que a gente chama de maceração, né, maceração anatômica. Bem, a dissecção, né, como técnica de experimentação, raio-x. Oi, tudo bem? Você pode explicar de novo, por favor, a mensuração? Perfeitamente. A mensuração, nós empregamos dentro da chamada antropometria, tá certo? Essa mensuração, né, que é dentro da antropometria, ela pode ser feita em indivíduos vivos ou em cadáveres, né, inteiros ou parte desses cadáveres, né. Uma outra palavra que fala bem a respeito disso é a morfometria. Então, por exemplo, vai ter uns exemplos mais à frente para mostrar para vocês, mas eu posso citar alguns aqui. Recentemente, eu li um trabalho a respeito da morfometria, ou seja, de medidas, né, tomadas um forame na base do crânio, conhecido como forame magno, e com o emprego ali de uma fórmula para dimensionar, para verificar, né, a área desse forame, chamado forame magno, tá bom? Então, estou usando aí de medidas, né, em milímetros normalmente, e com paquímetro. Esse paquímetro ele pode ser manual ou pode ser um paquímetro digital, a gente, né, normalmente dá preferência para paquímetro digital, e essas medidas, elas são, lógico que vai ter que ter ali, né, se for possível, a causa-morte, você pode relacionar também com a idade, com o sexo, né, com outras medidas, né, observar se o crânio ele era um braquicefálico, um dolicocefálico, né, um plagiocefálico, aí vai entrar uma estatística bastante interessante, né, e isso é importante para cirurgias, né, para qualquer tipo de procedimento futuro, né, para uma abordagem ali de palpação, para uma instalação de algum dispositivo, né, seja cirúrgico ou não, né, ou simplesmente para estudos antropométricos, né, para você ter melhor detalhamento a respeito da espécie humana ou daquele grupo humano, né, ou aquele grupo étnico, né, não se pode falar em raça, né, não se pode falar em raça por uma questão científica, né, lógico, a gente vai falar em grupos étnicos, né, ou de etnias. Então, para você ter uma melhor visão daquele grupo étnico, né? Então, essas mensurações são importantíssimas. Elas são aplicadas, né? Ou tomadas tanto no indivíduo vivo quanto no cadáver, né? Bom, na nossa prática, nós somamos em cadáveres, né? Como eu falei com vocês, nós estamos trabalhando ali a morfometria de um forame chamado forame petrosfenoide, né? Fizemos recentemente uma morfometria num músculo, num achado muscular, conhecido como músculo Gantz. Esse músculo Gantz é uma variação anatômica a gente chama de origem, né? Do flexor profundo dos dedos, o flexor longo do polegar, são dois músculos que vocês vão observar no compartimento anterior do braço, num aspecto profundo, tá? Então, você pode medir isso aí, tecidos, né, tomar essas medidas de tecidos moles, né, tecidos semirrígidos, rígidos, né, como ossos, cartilaginosos, e assim por diante, né? É muito útil. Só para vocês terem uma ideia da importância disso aí, né, vocês vão observar aqui nos atlas, né, nos livros de anatomia, a grande parte que nós temos de representação anatômica, né, humana, vem de indivíduo sexo masculino e de origem indo-europeia, né, ainda é muito forte isso, né, até por conta da história da anatomia, na época vitoriana, principalmente, né, de dar e as escolas, né, principalmente a anglo-saxã, né, a inglesa, era muito forte em termos antropométricos, né, de antropologia, né, que usava-se bastante da antropometria, então acabou pegando essa visão humana, né. Então, a grande parte das representações são de indivíduos de origem indo-europeia, né, e de porte médio, que a gente chama de normolíneos, né, ou médio-líneos, e do sexo masculino, tá certo? Mas é importante que a gente tenha aí mais dados, né, de grupos antigos, né, enfim, né, não só dos antigos, né, que é a paleoantropologia, mas também dos modernos e grupos menores, né, comunidades africanas, asiáticas, né, indo-americanas e assim por diante. Então, a antropometria, através dessa experimentação do tipo mensuração, ela é importantíssima, tá? Isso aí acaba facilitando aí o desenvolvimento de outras tecnologias, tá certo? Principalmente no aspecto da cirurgia, tá? Tudo bem? Ok? Obrigada, Kennedy. Imagina. E eu coloquei raio-x aí, né, porque eu mantive do original,
Eu peguei no professor Didio, né, foi um grande anatomista brasileiro, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, faleceu em 2000 e pouco, e aí na obra dele ele colocou raio-x, mas não é só raio-x não, tá gente, é tomografia, ressonância, né, todas essas possibilidades imagiológicas, né, aí estão resumidas no chamado raio-x, talvez para vocês entenderem, né, que a gente pode também realizar essa anatomia através de raios-x, tá? Bem, indivíduos vivos em cadáver também, tá? O professor Carlos, né, do nosso setor, ele trabalha com a cabeça e pescoço, ele fez uma série, pegou uma cabeça, nós dissecamos, né, removemos uma cabeça, e ele fez um projeto, né, e aí convidou um setor, né, de imagem da cidade de Governador Valadares para realizar cortes tomográficos dessa cabeça. E esses cortes, né, tomográficos, uma vez feitos, né, e registrados, né, estão armazenados no Drive, ele vai realizar agora os cortes exatamente, né, anatômicos, exatamente nos pontos daquele corte tomográfico, para ensinar os alunos, né, futuramente, essa anatomia, né, ali na prática com a peça, e o resultado da tomografia computadorizada, tá? A tomografia, ressonância, raio-x, né, que é o mais comum. Bem, o ensino da anatomia também, né, macroscópica, né, que no sentido que eu falei com vocês, restrito, é também baseado em processos, né, tem um processo natural, artificial, e tem alguns métodos que eu vou falar com vocês também rapidamente aqui, né. Processo natural, que nós trabalhamos na anatomia, cadáveres frescos, né, atualmente está em voga aí os chamados cadáveres frescos, né, os Estados Unidos estão na frente, Estados Unidos, França, Brasil, tem algumas universidades já entrando com a UFMG é uma delas, a UFJF em Juiz de Fora está começando, né, a trabalhar, ou pensar a ideia, né, de trabalhar cadáveres frescos. O aparato não é tão complexo quanto de uma plastinação, né, e te dá uma maior aproximação do vivo, tá? Isso é muito importante para quem executa alguma atividade aí, por exemplo, que queira fazer um treinamento para cirurgia de joelho, né? Realizar isso num cadáver, no formol, é muito mais complicado e afasta-se um pouco mais do que é, né, no real, no vivente, do que trabalhar com cadáver fresco, né? Então, o cadáver fresco, ele é de uma qualidade muito superior, né? E você tem as soluções, né? E esse fresco é mantido sob determinada temperatura e aplicado uma solução que é mantida em segredo, né? Segredo comercial, industrial e assim por diante, em que você consegue, fora a temperatura, né, uma qualidade de mobilidade muito grande, né? Então, isso é muito superior a uma peça, por exemplo, no formol, na glicerina e assim por diante, tá bom? Isso é um sonho nosso também, né, começar a trabalhar, talvez aí uns anos, né, alguns freezers, né, adaptados para receber cadáveres, né, e a gente trabalhar essa dissecção a fresco, tá bom? Cadáver fresco. Outra situação também no processo natural são as peças em formol, que eu falei com vocês, né, e assim por diante, as formalizadas, glicerinadas, né, lá o processo da plastinação, os esqueletos, né, as várias apresentações de esqueletos, ossos desarticulados, né, múmia. A gente pode trabalhar anatomia em múmia, se bem que é um crime, né, dissecar uma múmia para fins anatômicos, né, porque você tem uma questão ali histórica, né, ou paleontológica, antropopaleontológica bastante grande, importante, superior ao mero conhecimento, mero entre aspas, né, conhecimento anatômico, né, mas a depender, né, das condições, disponibilidade e liberação, pode-se trabalhar também. E você também pode provocar, né, nesses espécimes de laboratório, as chamadas mumificações. Eu já fiz isso, né? Não é tão difícil não, você tem que ter um pouco de paciência. Só que a mumificação, nós usamos duas técnicas há muitos anos, foi 2002, 2003, por aí, o indivíduo morreu de velhice, lá esqueci o órgão, um órgão ligado à prefeitura de Uberaba. E eles passavam para a gente esses materiais, né, e esses animais, e nós provocávamos as mumificações para um curso, né, de biologia que existia na época lá, né, e só que era feito também no laboratório de anatomia, né, com peças humanas, né. A gente usava o choque térmico, né, a utilização do freezer para fazer as mumificações, e o sal também, né, um sal grosso em algumas peças para mumificar. Por exemplo, o coração mumifica relativamente bem, tá certo? E o interessante é que
bom, apesar de perder em volume, né, em dimensão, e altera bastante aí para um trabalho de antropometria, mas você consegue estudar relativamente bem, na falta de algum material aí, né, como por exemplo o formol, as estruturas anatômicas, né? Mas você tem que ter um conhecimento maior de anatomia, né, para perceber essas estruturas mumificadas. Então você pode fazer isso aí, né? Só que é dispendioso e não há necessidade, tá certo? A gente faz mais fazendo testes em pequenos animais, né, para ver até onde vai ali alguns processos de mumificação. Bom, a gente pode trabalhar em homem vivo, né? Falei com vocês, isso pode ser aplicado também na anatomia palpatória, na anatomia de superfície, né? Na auscultação e assim por diante, e outros animais vivos, né, também podem ser utilizados, né? E isso aqui não, né, pessoal? A vivissecção, né? Pegar um indivíduo vivo e dissecá-lo, isso é criminoso. Infelizmente, isso aconteceu na história da humanidade, né, na nossa história, algumas vivissecções de condenados, né, isso na época do André de Vezel, André de Vesalhos, né, até superiormente, nos anos 1800 e pouco, né, dependendo da região, principalmente no Oriente, né, China, acontecia muito isso aí, a pessoa condenada, muitos dos condenados, né, principalmente aqueles que eram contrários aos governos locais, né, eram condenados até para assombrar, né, grande parte da população, essa prática terrível, né, que é da vivissecção. Às vezes, isso, muitas das vezes, com alguma sedação, e outras vezes sem sedação, né. Então, o indivíduo era dissecado, vivo, e ensinava-se anatomia a partir daquilo dali. Não sei nem como se ensinava anatomia numa situação dessa, mas era coisa da época, e essa dissecção era pública, né. Criança assistia, qualquer pessoa ali, às vezes cobrava alguma coisa, uma taxa, né, e tinha gente ainda para assistir isso aí. Além do processo natural, nós temos, né, os processos artificiais, né, eu estou fazendo com vocês aqui agora, né, essa aula expositiva, expositiva dialogada, né, vocês têm que interromper para perguntar as coisas e assim por diante, né, meios auxiliares, televisão, radiologia, ecografia, tomografia, a gente pode usar desses meios, né, para fazer essas abordagens, tá? E 2 métodos, né? Nós usamos esses 2 métodos aqui muito no laboratório, na parte da experimentação. O método analítico e sintético, tá? A dissecção, ela está muito aqui, ó, no analítico. Repare o conceito de método analítico. É divisão do todo em suas partes constituintes, isso é estudo, isso é dissecção, né? Então, quando eu pego o indivíduo como um todo, né? Eu pego parte dele, por exemplo, um antebraço, uma mão, uma cabeça, e vou dissecando ali, né, regularmente, que a gente chama até de estratigraficamente, né, separando a pele da tela subcutânea, de fáscia muscular, de músculo, eu estou realizando esse método analítico. Agora, quando eu pego essas partes todas, né, dissecadas, e ministro uma aula relacionando uma com a outra, né, por exemplo, o músculo com o osso com vaso, o músculo com vaso, o vaso com o nervo, né, já dissecados previamente, né, mas para fazer a reconstrução, né, eu estou fazendo o método sintético. Então, na anatomia, nós usamos isso aqui, isso fica meio misturado, né? Então, em determinado momento ali, eu estou fazendo o analítico e, ao mesmo tempo, também o sintético. Eu disseco, né, separo, depois relaciono uma parte com a outra, né? Ela fazendo essa divisão do todo em suas partes e depois fazendo a reconstrução, tá? Então, são 2 métodos que nós encontramos nas outras áreas do conhecimento e anatomia, isso é bastante aplicado na dissecção, né? Aqui nós temos uns exemplos de tudo que eu falei com vocês, né, do emprego da anatomia, né? Essa peça aqui, ó, central, uma cabeça dissecada, né, onde nós dissecamos aqui a parte de pele, tela subcutânea, musculatura, né, superficial, que é a musculatura da mímica, caixa craniana, né, aqui um indivíduo acidentado, tem até um trauma aqui na região parietal dele, né, onde nós fizemos aqui a evisceração, né, da massa encefálica, de parte do sistema nervoso central, né, então uma prática analítica, né, um método analítico, estou tirando aqui as partes para observar, né, os seus constituintes aqui, e depois eu posso fazer a reconstrução disto, né, eu posso pegar os elementos já previamente dissecados e posso montá-los, entre aspas, fazendo a reconstrução, né. Há também forma de eu estudar anatomia, como, por exemplo, essa cabeça aqui, olha, que foi feita em cera, né, aqui de um artista plástico australiano, que é um Weck. Então, repare que, para anatomia de superfície, né, para observar aqui relevos, né, como região parotídeo macetérica, né, lábios, nariz, órbita, região periorbitária, né, implantação de cabelo, o que for aqui, olha, é perfeito. A gente observando aqui até parece um indivíduo vivo, né, ele é um artista, aqueles realistas, né, que fazem essas obras com um detalhamento, assim, incrível,
e a gente consegue, com uma peça dessa aqui, fazer uma anatomia de superfície, né? Lógico, eu não vou conseguir aí dissecar, né? Porque isso é cera, tá, gente? Mesma coisa também naquelas peças plásticas, né, que nós temos no laboratório, para ajudar ali a entender alguma estrutura, de repente, não muito clara na dissecção, tá? Cadáveres conservados em pântanos, né, isso aí acontece muito esses encontros, né, na Europa, principalmente na parte mais ao norte da Europa, então aquelas bacias, né, de alcatrão, né, é muito comum ali, vez ou outra, numa construção, né, essas bacias já soterradas, realizar-se a exumação acidental desses cadáveres, né, e repare a perfeição também aqui, o semblante dele, né, aqui está um pouquinho, né, deslocado, um pouquinho, né, bastante deslocado aqui o nariz, né, região jugal também, de bochecha, por conta das condições, né, que ele esteve nessa baía, né, nessa bacia de alcatrão, tá, mas conserva bastante bem, é uma espécie de mumificação, tá, e aqui do nosso acervo, né, dissecções, né, aqui uma dissecção aqui de pé, da planta, né, para a gente observar aqui a primeira camada de músculos intrínsecos do pé, né, vocês estão observando aqui o flexor curto dos dedos, né, a gente também tem a abdutor, né, do primeiro dedo, o abdutor do quinto dedo. Oi, pode falar. Perfeitamente. Olha, a mumificação, basicamente, você tem vários métodos, né, para mumificação, mas você tem que, grande parte desses procedimentos, você tem que desidratar o corpo, né, o que não acontece, por exemplo, no formol. No formol não há necessidade de desidratar. Você vai pegar o cadáver, né, o cadáver está no IML, vem do hospital, né, a família liberou para esse fim, né, e a Polícia Civil liberou para esse fim, no caso do IML, ou de doação, e você vai fazer passar, né, no sistema vascular dele um líquido que é o formol, normalmente é 10% que a gente passa, né? Então não há desidratação, né? Como não há desidratação, se você deixar, por exemplo, esse indivíduo ao relento, né, só passar o formol e deixar ele no laboratório, vamos imaginar aí, a depender da temperatura, né? A temperatura também vai influenciar muito, vou falar com vocês. Dias, e já começa com manifestações fúngicas, né, além de processos de putrefação, porque esse formol não vai conseguir correr em todo o indivíduo, né? Tem fungo, tem bactérias que são resistentes ao formol, né, são selecionados e começam a crescer. Mas o indivíduo, ele não está desidratado, né? Até por conta disso, você tem essas ocorrências, né? Nas mumificações, por exemplo, na mumificação pelo frio, né? Então, no deserto do Atacama, é muito comum, né? Grande parte das múmias, né, já foram identificadas, mas vez ou outra, você consegue identificar, né, perdido ali no deserto, um indivíduo, né, mumificado, né, e essas mumificações ritualísticas, né, alguns indivíduos até se perderam no deserto, morreram, né, depois de perdidos, e acabaram se mumificando. Por que acontece isso? Porque lá é um local quente e seco, então a umidade também ambiental não vai interferir, né, nos processos cadavéricos, né, de destruição cadavérica, que seria da putrefação. Então, essa umidade interna e essa também externa, atmosférica, né, ajuda nesse processo de mumificação, né? As múmias egípcias, né, não só as egípcias, mas muitas outras, né, chinesas, algumas delas, né, de algum período específico, né, da história da China, mas as egípcias, que são muito mais estudadas do que eu vou falar com vocês, elas foram mumificadas com sal, né? E o que o sal faz? O sal desidrata, né? Então, ela tinha todo um processo, né, um procedimento para fazer essas mumificações utilizando o famoso sal do deserto, que é o natrão, né? Eu já usei também isso aí, que é o sal grosso, né, para fazer pequenas peças, a chamada mumificação. Então, agora, tem outros processos de mumificação, né, que não dependem dessa desidratação, né, que atrapalharia, por exemplo, a proliferação microbiana, seja ela bacteriana ou fúngica, né? Mas você tem alguns processos, como exatamente esse caso aqui, olha, estou mostrando para vocês, salvo engano, foi uma descoberta na década no início dos anos 2000, né, na Alemanha, que foi numa baía, uma bacia de alcatrão, tá certo? E essa substância, ela é bactericida, né? Então, ela, apesar do indivíduo não ter sofrido desidratação, pelo menos assim, de forma volumosa, né? Como nos outros processos de mumificação,
você teve essa mumificação por conta da ação aí de uma substância, né, bactericida, né, que é o alcatrão, tá? O que acontece, agora é mais raro, né, mas e considerando aí na pré-história e também um pouco mais além disso, né, da pré-história, a quantidade era maior, né, porque não eram estruturas que não tinham sido aterradas, né, enfim, né, ainda existiam, e poderia acontecer algum acidente, né, a pessoa ficar presa nessa baía, né, dessa bacia de alcatrão, ou desse poço de alcatrão, e sofrer esse processo de mumificação, porém não por desidratação, porque a substância, né, ela tem essa característica de ser germicida, tá? Deixa eu só liberar aqui alguém que está pedindo aqui para participar. Ok. Bom, eu não sei se ficou muito claro isso aí. Também nas aulas práticas, né, eu tenho ali as peças, né, e a gente tem até uns processos de mumificações que acontecem, assim, ao natural no laboratório, né, mas peças pequenas, né, e normalmente relacionadas à desidratação, como eu falei com vocês, né, e a condições, né, laboratoriais, né, às vezes com presença de sal, né, ou de substâncias voláteis, como formol, acaba ajudando um pouco em peças pequenas a esse processo que a gente chama de mumificação, tá? A gente tem, inclusive, um feto, né, de poucas semanas, mumificado. Mas como aconteceu a mumificação dele? Não foi intencional, foi acidental. O formol se esgotou, a gente estava na transição de laboratório, de uma universidade para outra, não vimos isso, a quantidade de frasco era muito grande, a frascaria muito grande, estava no meio das caixas, a tampa estava sem tampa e acabou sofrendo o processo de mumificação sem a nossa interferência, né? Não sofreu, né, a putrefação, certamente porque já tinha sido submetido, né, a alguma substância como formol ou o álcool, que ele tinha vindo do hospital, mas ele está mumificado, né? É uma experiência também, uma ocorrência de mumificação. Mas, basicamente, para mumificação, você tem que ter perda de líquido, tá? Desidratação. Falando assim, a plastinação é uma espécie de mumificação, né? Porque é para passar plastinina, né, que é a substância final que você faz correr nos vasos, para obter aquelas peças do professor Gunther, né, Gunther van Rangers, você tem que fazer a desidratação a vácuo, né? Você tira todo o líquido daquele indivíduo, né? Depois você passa a plastinina, tá certo? Então, na verdade, a técnica da plastinação é uma mumificação moderna, tá? E aqui embaixo também nós temos 2 espécimes, né, no nosso acervo de dissecção. Falei um pouquinho a respeito disso aqui, né, e esse aqui é um cotovelo, né, que nós temos osso úmido, osso rádio, osso úmido, ligamento, tá? Isso aqui é muito fácil de mumificar, olha, né, porque as estruturas tem menos estruturas. Aqui nós tiramos músculos, tiramos fáscias, pele, tela subcutânea, né, que é hipoderme, não tem nada aqui mais, digamos assim, complexo, né, que iria dificultar a mumificação. Quanto menos estruturas, né, mais fácil a mumificação. Peças pequenas, mais fácil, né? Mas é uma peça que está no formol, tá? E aí uma peça relativamente nova, né? Recente, né? A gente vê até pelas cores aí, que não alterou bastante. Tudo bem? Bom,